Graça e paz, sou o pastor Jorge Stutz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nos apoie na divulgação do Evangelho do Reino. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e receba as notificações. Ouça, assista agora mais uma mensagem transformadora, no nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Nós vamos ler a parte A do verso 2, que está escrito isso aqui, ó. Olhai para Abraão. Vê aí, confere aí comigo aí. Isaías 51, verso 2. Parte A do verso 2. Está dizendo o quê? Você vai ler no 3. 1, 2, 3. Olhai para Abraão. Pai, te dou graças pela palavra que foi lida. Abençoe e fala com a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, ouça isso atentamente. Olhai para Abraão. Por que o verso, a parte A do verso 2, nos orienta a olhar para Abraão? Lembra do verso do Evangelho de Lucas que diz, aleluia, que diz assim, Evangelho de Lucas, que também nos orienta sobre estar atento a uma situação. Então, no Evangelho de Lucas, está nos orientando a olhar, a não se esquecer da mulher de Ló. Mas o verso em apreço está dizendo o seguinte: olhai para Abraão. Por que precisamos olhar para Abraão? É exatamente isso que eu vou anunciar para vocês dentro de 30 minutos. Em primeiro lugar, ouça isso com cuidado. Todos diziam que Abraão tinha ficado velho e não tinha arrumado nada na vida. Talvez alguém aqui no nosso meio já ouviu essa frase, alguém dizer para você: você nunca arrumou e nem vai arrumar nada na vida. Talvez alguém aqui já ouviu isso. O fato é que Abraão era um desses. Todos diziam que Abraão tinha envelhecido, já estava velho e não tinha conseguido nada na vida. Por quê? Olhe para mim, porque Abraão já tinha 75 anos. Olha isso, hein? Olha como a situação de Abraão é grave. E tem um detalhe, Abraão não conhecia fé. Abraão era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Escute isso atentamente. Na terra de Abraão, era de costume as famílias construírem ídolos. O povo era um povo idólatra. Então Abraão cresceu dentro de uma casa assim, onde o pai construía ídolos. E agora ele já tem 75 anos e não arrumou nada na vida. Ó, para você ver como é que a vida é uma roda gigante, como é que gira. Por isso que nunca é bom você humilhar alguém. Nunca é bom você maltratar alguém. Porque esse alguém que foi humilhado, pode ser que ele estava lá embaixo, no sofrimento, na provação, na tribulação, mas só que esse alguém pode ser um Abraão. Entendeu? Então Abraão já tem 75 anos e é certo que as pessoas apontavam e diziam: esse aí não arrumou nada. Por quê? Porque não tinha filho e era importante ter filhos naquela época. Eu estou falando para uma igreja que tem conhecimento. Vocês sabem muito bem que os que não tinham filhos, eles eram amaldiçoados. Eles não tinham geração futura. Eles não tinham árvore genealógica. Eles não tinham futuro, então a família se encerrava ali. Então era muito importante o filho. E Abraão já tinha 75 anos e não tinha nada de filho, não tinha arrumado nada. Não tinha conseguido nada.
E para piorar, estava em Ur dos Caldeus, dentro de uma casa, que em todos os cantos da casa tinha ídolos. É por isso que a leitura que lemos diz isso, ó, olhai para Abraão. Olhe para ele, observa a vida de Abraão. Olha o contexto de onde ele veio, já velho, à espera da morte, porque aos 75 anos, a própria palavra de Deus diz que a partir dos 70 é enfado e fadiga. Então a própria Bíblia está confrontando com Abraão, a partir dos 70 é enfado, é fadiga, é cansaço, é doença, enfermidade. A partir dos 70 é complicado. Então a própria palavra de Deus está confrontando. Então a situação de Abraão não era fácil, não. A verdade é essa, estava à espera da morte, porque até aqui não aconteceu nada. Pode ser que tenha alguém assim, nessa esperança. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 13:12, que a esperança tardia enfraquece o coração. O que a palavra está dizendo? É que é de algo que você está esperando há muito tempo, então o coração já está fraco. Provérbios 13:12, a esperança tardia enfraquece o coração. Então Abraão está nesse contexto, em Ur dos Caldeus, numa família idólatra, acima dos 70 anos, esperando a morte chegar. E o texto, e o verso que lemos, a parte A, olha para Abraão. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Está querendo dizer que ele fez coisas grandes na vida de Abraão, mesmo quando a esperança estava tardia, mesmo que o coração estava fraco. Ele fez algo grande na vida de Abraão e pode fazer na nossa também. Isso é para quem crê. Talvez seja o seu caso, aí há anos esperando uma situação, um milagre, uma porta, alguma coisa acontecer. A esperança é tardia, o coração já está fraco. Mas o que Deus está dizendo quando diz, olha para Abraão, é o que ele está falando. O que eu fiz com ele, eu posso fazer com você também. Certo? Então é mais ou menos por aí. É por esse caminho, é por esse viés de alguém que labutou a vida toda e já está dizendo que para mim não tem jeito, para mim não vai acontecer, porque o coração já está fraco, porque a esperança é antiga. Aí Deus está dizendo, olha para Abraão. Olha para Abraão. Tem alguma coisa na tua vida que você está esperando há tempo, ó. Tipo assim, você engavetou esse sonho. Você enterrou esse sonho, aí Deus está dizendo para você, ei, olha para Abraão. Olha para Abraão. E é isso que nós estamos falando. Sabe? E nesse cenário todo, debaixo dessa situação toda, é que Deus mudou a vida de Abraão. Alguém, certa feita, disse o seguinte, as irmãs de Lázaro disseram para Jesus, Senhor, o Senhor demorou demais, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Alguém disse o seguinte, sabe por que Jesus, no ponto de vista humano, demorou? É porque, na verdade, alguém disse o seguinte, é porque ele estava reservando algo maior. Se ele tivesse vindo antes, ele ia só curar. Mas como alguém achou que ele demorou, ele ressuscitou. Então eu consigo aplicar essa palavra aqui na minha vida, que quando tem algo na minha vida que eu acho, que eu penso que está demorando, é porque o Senhor Jesus está caprichando. Você aí que está orando para casar já tem tempo. Tem problema não, Deus está caprichando. Recebe aí? Você que está dizendo aí tanto tempo, aleluia, Deus está caprichando. Deus está caprichando. Deus está caprichando.
Porque casar mal é um caos, é um problema, mas ele está caprichando para você. É o que está acontecendo com Olhai para Abraão, nesse cenário todo. Então, parece que a situação, quando chega ao extremo, Deus vai entrar com mão poderosa e forte, para poder mudar essa situação. Observa Obed-Edom, que morava na beira do caminho, esquelético, magro, sem provisão, sem esperança. De repente a arca da aliança se depara, o carro que transportava a arca da aliança, o carro de boi, dá problema, quebra, os bois tropeçam na porta da casa de Obed-Edom. Para onde a arca da aliança de Deus vai? Para a casa de Obed-Edom. Nada é por acaso, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Pois é, olhe para isso. A gente poderia ler também, se tivesse um versículo como esse, não fugiria tanto do contexto de Abraão. Olhai para Obed-Edom. Pois é, a arca da aliança vai parar na porta da casa dele e entra para a casa dele, e o prazo que a Bíblia diz foi 90 dias para a vida dele mudar em todas as esferas. Ou seja, quando Deus quer fazer, Ele faz em tempo curto. Olhe para mim. Quando Deus quer operar, Ele opera em tempo curto. Quando Ele quer operar também em um tempo distante, segura aí o operário de Deus, mas que a bênção vai vir. Então, olha para Abraão, que recebe agora em Ur dos Caldeus, morando ali até os 75 anos de idade. Para pensar sobre isso. Sendo chamado de amaldiçoado porque não tinha filho. Porque em Ur dos Caldeus, Abraão era irmão, Abraão era tio, Abraão era filho, Abraão era amigo, Abraão podia ser qualquer coisa, menos pai. Pai ele não foi em Ur dos Caldeus. E tudo que ele precisava era de um filho. Era isso que ele precisava, isso que ele queria. Então, ele está ali até os 75 anos de idade. Nessa situação, nesse sofrimento. Mas um dia Deus disse para ele: sai de Ur dos Caldeus. Olha para você ver como é tremendo isso. Um dia a palavra de Deus veio a Abraão dizendo: sai da tua casa, da tua terra, sai de Ur dos Caldeus, dessa terra idólatra. Você precisa sair daí. Por quê? O que é que eu aplico aqui? É que tudo que te atrapalha a servir a Deus tem que sair da sua vida. Tudo que te atrapalha a servir a Jesus com todo o seu amor não pode fazer parte da tua vida. Tem que sair da tua vida. O que é que te atrapalha a servir a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a sua inteligência? O que é que te atrapalha a servir a Deus? Pois é, isso aí tem que sair da tua vida. Isso aí é o seu Ur dos Caldeus. Você precisa sair daí. Você precisa arrancar isso de você. Não pode ter espaço no teu coração, na tua vida, na tua alma, nos teus sonhos. Tudo que te atrapalha a servir a Deus de verdade tem que sair da sua história. E era o que Deus estava tratando com Abraão. Sai de Ur dos Caldeus. Sai daí. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão com outras palavras: porque tudo que você não conseguiu em Ur dos Caldeus, eu vou te dar. E nós estamos falando de um homem de 75 anos. Sabe? É uma palavra que veio a ele. O que você, é como se Deus estivesse dizendo para ele: o que você nunca conseguiu em Ur dos Caldeus, você vai conseguir andando comigo. Ninguém ficou mais pobre, ou mais miserável, ou mais doente, ou mais coitado a partir do momento que passou a servir a Deus. Ninguém. Muito pelo contrário. Todos aqueles que tomam uma posição, se alinha com Deus, a vida muda. Ele é transformado. Né? E ele é visto de uma forma diferente dos céus. Os céus olham para você de uma maneira diferente. Ninguém que passou a servir a Deus de verdade ficou pior na vida.
Era o que Deus estava dizendo para Abraão: você vai ter comigo o que você nunca arrumou em Ur dos Caldeus. É a chamada novidade de vida, as coisas novas de Deus. Aleluia, eu amo isso, irmãos. Eu amo isso porque eu sei que o amanhã vai ser diferente de hoje. Não que hoje foi ruim, hoje foi uma bênção. Mas quando eu digo que o amanhã vai ser diferente, é porque tem coisas novas, a novidade de vida. Sabe de alguém que está longe de Deus, longe da bênção, longe da palavra, e que diz: estou na mesmice? Pois é, quem serve a Deus não vive a mesmice. Era o que Deus estava falando para Abraão: você vai ter comigo o que você nunca arrumou em Ur dos Caldeus. É o que Deus diz para o pecador: você vai ter comigo o que você nunca encontrou em bares, o que você nunca encontrou em boca, o que você nunca encontrou nas drogas, o que você nunca encontrou na prostituição, o que você nunca encontrou no álcool, o que você nunca encontrou na violência, na mentira, no ódio, na inveja, o que você nunca encontrou nisso tudo, você vai ter comigo. Por isso que o Evangelho é uma novidade de vida. Amanhã tem coisa nova para você. Eu vou abrir um leque de profecia aqui para você. Amanhã tem coisa nova para você. Creia nisso. Amanhã tem coisa de Deus para você. Novidade de vida, novidade de Deus para você. Sim. Então, depois dos 75 anos, é que vem essa palavra para Abraão. Meu Deus. Para pensar nisso. Que aos 75 anos ele sai de Ur dos Caldeus. Ó, ouça isso atentamente. Saiu pela fé, debaixo do comando de Deus, e passou a caminhar com Deus. Olha isso atentamente. Depois que ele saiu de Ur dos Caldeus aos 75 anos, 25 anos depois, olha isso, preste atenção. 25 anos depois que ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus entrou no assunto do menino, do filho, da criança. Olha que ele sai com 75 e agora ele está com 99 para 100 anos. 25 anos depois é que Deus entra no assunto. Em Gênesis 18, nos carvalhais de Manre, depois você olha e estuda, que 3 anjos aparecem a Abraão e diz para Abraão o seguinte: você vai ter um filho. Aleluia. Você vai ter um filho. Olha como isso é profundo. Em Gênesis capítulo 18 diz que no maior calor do dia, Abraão está do lado de fora da tenda, pensando no filho, sonhando com o filho. E agora já tem 24 para 25 anos que ele anda conforme a palavra de Deus. E agora que essa palavra, que Deus buliu no assunto, mexeu no assunto, falou do filho. O que podemos aplicar sobre isso? Podemos aprender também sobre o tempo. O tempo. Deus tira Abraão de Ur aos 75. E quando Abraão tem um filho Isaque, ele tem 100 anos. É o segredo que poucos têm: esperar com paciência no Senhor. A forma da espera é que gira a chave. É uma espera ativa. É uma espera trabalhando para o reino, servindo ao reino, servindo a Deus, servindo aos irmãos, servindo a igreja, servindo o próximo. Essa é uma espera ativa. Ao longo desses 25 anos, em Gênesis capítulo 18, no maior calor do dia, Abraão do lado de fora da tenda, 3 anjos aparecem a Abraão e disseram: dentro de 9 meses você vai abraçar um filho. Nós estamos falando de alguém que saiu de Ur dos Caldeus, que não tinha nada aos 75 anos de idade. Que pesava sobre ele era a maldição de não ter filho. Agora olha como a vida gira. 25 anos depois de uma experiência com Deus, Deus está dizendo: dentro de 9 meses você vai abraçar um filho. Aos 100 anos, é o teste do tempo.
25 anos depois. Se eu for falar de Davi, eu vou falar de Davi que recebeu 3 unções, para na terceira ele ser rei, ele sentar no trono. Ou seja, depois da primeira, mais de 20 anos depois, é que Davi senta no trono. Você conhece muito bem, quando o profeta Samuel vai ungir Davi na casa de Jessé, o belemita, e unge Davi na presença dos irmãos. Pois bem, beleza, é rei, mas só assume mais de 20 anos depois. O tempo. É a questão do tempo. A esperança tardia enfraquece o coração, né? E é por isso que é bom você manter esse coração aceso, essa chama fumegando com força, com poder. Não é um foguinho, não, do tamanho da chama de uma cabeça ou um palito de fósforo. Não pode ser assim, porque a esperança tardia enfraquece o coração. Mas se a chama está ativa, está acesa e ela é quente, você suporta o tempo. Você suporta a prova. Você suporta o deserto. Nos carvalhais de Manre, em Gênesis 18, foi o dia D para Abraão. Foi ali que Deus tocou profundamente no assunto. Ou seja, tem assuntos na tua vida que no kairos de Deus, que no momento de Deus ele vai ser mexido. Coisas guardadas. E a Bíblia está cheia de textos assim, de histórias assim. Coisas guardadas que Deus traz à tona. Então agora Deus mexe no assunto do filho, concretizando a promessa. Dentro de 9 meses você terá um filho. Mas agora ele já tem 100 anos. E a mulher Sara tem 90. Eu tenho um amigo que um dia ele comprou uma Kombi velha e botou o nome da Kombi de Sara. Aí alguém perguntou a ele: por que é que o nome da sua Kombi é Sara? Ele respondeu dizendo o seguinte: porque ela está dando fruto na velhice. Sara tem 90 e já havia passado o costume das mulheres, e Abraão tem 100. E naquele dia, um dia marcado, é o dia D. Esse dia, ele existe para nós também. Tem um dia na tua vida que foi o dia D. Duvido que não. Claro que sim. Tem um dia na tua vida que você nunca esquece. Que você nunca esquece. Pode ter mais de um, mas tem dias que são dias especiais. A pastora Rosinéia, minha esposa, sempre fala desse dia, quando ela me viu pela primeira vez. O dia especial, o dia D, foi esse dia para Abraão. Todos nós temos no mínimo um dia que você nunca esqueceu e nunca vai esquecer. Para Abraão foi esse dia, no sofrimento, no calor, no maior calor do dia, fora da tenda, aguardando pela promessa. Mas 25 anos depois de Ur dos Caldeus, a palavra vem, através de um anjo dizendo: em 9 meses você vai abraçar um filho. Era tudo que ele queria. Sabe o que aconteceu? Sara, a mulher que tem o nome que a Kombi carregava, Sara, de dentro da tenda, ouviu o anjo falar. De dentro da tenda, Sara quebrou o protocolo, porque mulheres não têm costume de ficar ouvindo o que os outros estão conversando. De jeito nenhum. Sara quebrou o protocolo. Mulheres não têm esse costume. Quem tem costume é homem de fazer isso.
Mas naquele dia, porque naquele dia, porque tem coisas que é típico de homem, irmão, e coisas que é típico de mulher. Vou dar um exemplo. Os irmãos foram entrar na igreja, aí alguém foi medir a temperatura. Aí o irmão disse o seguinte: ó, você precisa medir a temperatura só das mulheres, não dos homens. Você precisa medir a temperatura dos homens. A pessoa que estava medindo a temperatura perguntou: mas por que não tem que medir a temperatura dos homens? Ele respondeu dizendo o seguinte: porque se o homem tiver febre, você acha que ele vem para a igreja? Mas não vem mesmo, irmãos. Não vem mesmo. Agora, e ele disse: agora, da mulher você pode medir, porque mulher com febre vai para a igreja, vai para o shopping, vai fazer cabelo, vai para o salão, faz tudo, não para não. Pois naquele dia Sara quebra o protocolo e houve a conversa de dentro da tenda. Houve Deus falando para Abraão que ele iria abraçar um filho em 9 meses. O que ela fez? Riu. O extremo da palavra, ela deu gargalhada, dizendo o seguinte: isso é uma piada. Olha, não ria das coisas grandes que Deus pretende fazer na sua vida. Não ache isso absurdo. Não ache isso impossível. Não ache graça. Se Deus está falando alguma coisa no teu íntimo, por maior que seja, vai acontecer. Nós temos testemunhos aqui pertinho de coisas miraculosas, extraordinárias que Deus fez na vida de pessoas. Quando ela ouviu Deus falar isso para Abraão através do anjo, ela riu. Ela achou graça. Não ache graça daquilo que Deus vai fazer na vida da sua família, no teu ministério, na tua história, nos teus filhos, porque é coisa grande que Ele tem preparado para você e para mim. Por isso é que a leitura que fizemos, a direção de Deus é essa: olhai para Abraão. Como é que está a tua vida? Tem problema? Tem guerra, tem luta, tem sonhos que estão engavetados, enterrados. Olhai para Abraão. Olhai para esse que eles diziam: você é um fracassado, velho, que não arrumou nada na vida. Para esse homem que eles falavam isso, Deus entregou as nações da terra. Para esse homem. Então, não tem como rir ou duvidar daquilo que Deus pretende fazer na tua vida. Coisas grandes e maravilhosas que estão na tua direção. Essa palavra é para quem crê. Para quem não tem fé, bate, volta e cai por terra. Mas para quem crê, essa palavra encontra pouso. Essa palavra flui. Essa palavra é verdadeira. Não duvides, não ria daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você pode aplaudir forte o Senhor?